Prezados amigos, estamos voltando com o segundo programa do ano. Como foi a sua semana? Boa? Que melhore ainda mais. Foi ótima? Excelente? Que continue assim. Foi um pouco mais problemática, com dificuldades? Mantenha a fé, a coragem, a serenidade, que tudo vai melhorar. Hoje nós vamos tratar do espírito durante a infância e a adolescência. Como lidar com ele? O que ele precisa? Depois o Espiritismo responde por que sou espírita, com Gilberto Tomasi. E em As Razões dos Fatos, a história de um celular, de um professor e de um juiz. Começa agora Diálogo Espírita. Prezados amigos, nosso tema livre de hoje trata do espírito durante a fase da infância e a adolescência, ou pré-adolescência, dentro da nossa série que aborda o espírito nas diversas fases do ciclo biológico. Eu estou aqui na companhia dos nossos amigos Rose Heidmann, mais uma vez, e o Jaime Nunes, depois de uma longa temporada, longa ausência. Prazer revê-lo. Tudo bem, Jaime? Estou feliz em retornar ao convívio desses queridos amigos aqui, que a gente tem Que bom, que bom. Muito feliz com a sua presença. Bom, meus amigos, nós vamos começar aí, Rose e Jaime, com a questão 380 do Livro dos Espíritos. Nós vimos na semana passada, ou numa semana retrasada, sobre a perturbação que o espírito sofre quando vai reencarnar. Nós vimos o espírito durante a gestação, né? Então, os espíritos diziam que essa perturbação é prolongada e às vezes é até pior do que aquela quando o espírito desencarna. E à medida que se aproxima o momento do nascimento, essa perturbação aumenta com o esquecimento das vidas passadas, etc, etc. E nessa questão, os espíritos colocam que essa perturbação ela não acaba com o nascimento. Ela só vai cessar completamente com o pleno desenvolvimento dos órgãos físicos. E ainda nessa questão, aproveitando, Kardec pergunta se esse espírito ele pensa como criança ou como adulto. E a resposta é que como criança. Então, a analogia que eu faço é que talvez seja o espírito é como o autor, né? É o autor de um livro. Então, ele é o mesmo, é antigo, mas o livro é novo. Quer dizer, a reencarnação é nova. Concordo com essa colocação aí? Com certeza, né, Wilson? Porque há a possibilidade de fazer ou escrever uma nova história. Então, aí destaca a importância, a oportunidade e a bênção da reencarnação. O que nós sabemos em termos de doutrina espírita sobre o tema e aquilo que nós observamos em nossos filhos, netos, nas crianças da evangelização espírita. A criança, ela é pueril nas suas preocupações. Ela tem um desenvolvimento, embora as lembranças atenuadas das vidas passadas, que moldam a sua personalidade, demonstram aquilo que ela é, mesmo os gêmeos não são idênticos, demonstrando que elas têm lembranças, têm reminiscências, têm experiências anteriores. O que ela traz em si? Né? Um organismo frágil ainda, um organismo capaz de receber as influenciações do novo período, de fixar as lições novas. A oportunidade de recomeço, graças à sabedoria divina, traz consigo o esquecimento relativo das experiências passadas e a oportunidade de um novo começo, num organismo apropriado para essa fase. Sabemos que a encarnação se completa aproximadamente até os 7 anos. E ali é que os órgãos acabam de se solidificar para a nova fase, pelo que o Espiritismo nos ensina. Pois é, a gente vai chegar mais à frente da grande importância, né, dessa fase em termos de alicerçar toda a nova experiência que está começando para esse indivíduo. Mas vamos ver antes a questão 379, que os espíritos falam uma coisa, para nós é até óbvia, né? Para nós espíritas, mas para muita gente não. De que o espírito, pela lógica da reencarnação, que o espírito da criança, ele pode ser mais desenvolvido
moral, intelectualmente, inclusive, do que dos pais. Gostaria, Jaime, que você... Exatamente, porque nós não sabemos quem está chegando, que bagagem, que experiência, que conhecimento ele tem, mas isso é normal, é possível, e às vezes nós vemos as grandes diferenças numa família, né, que a criança, sendo a filha de alguém que não tenha conhecimento, né, quase que analfabeto, ela tem uma bagagem que estranha aqueles que não compreende, não entende o espiritismo. Eu até lá em Itajaí esses dias conheci uma criança de 4 anos que fala 6 línguas e os pais são quase analfabetos e causa assim surpresa. Se não é nessa existência, é uma criança, como é que ela já tem toda essa facilidade, essa bagagem? Então é aí que ficam bem claras as informações trazidas pelo nosso querido Kardec. Bem isso. E o que nós temos, não é? O que a gente conclui do que você colocou? A criança tem a sua bagagem, ela renasce num ambiente propício ao desenvolvimento, mas às vezes, naturalmente, ela tem inclusive uma evolução moral, né, maior que a dos pais. O ambiente, naturalmente, é programado porque é necessário ao seu progresso. Tem as circunstâncias difíceis ou fáceis que vão permitir o seu progresso. Entretanto, ela traz consigo tudo aquilo que ela já construiu. Nós somos herdeiros de nós mesmos, aí a grande sabedoria divina. O Jaime falou sobre esse exemplo prático dessa criança que ele conheceu, mas a gente lembra que, inclusive, quando falamos sobre, naquele ciclo de estudos sobre reencarnação, nós citamos aqui vários exemplos de gênios da humanidade, na música, na literatura, que é as crianças prodígio, né? Agora, Rose, ainda sobre esse aspecto do espírito da criança, o fato dela ser, às vezes, ter uma bagagem moral, intelectual maior do que dos próprios pais, isso não tira a responsabilidade dos pais e nem a importância do papel deles na educação dessa criança. Porque, embora ele seja um espírito com essa situação talvez superior, né, dos pais, mas nesta encarnação conta mais a experiência dos pais, porque nessa encarnação eles são adultos, mais vividos, então eles têm coisas a ensinar aos filhos, né? O lar não é escolhido por acaso. Nós sabemos que existe na maioria das encarnações já de espíritos conscientes de si mesmos. Ele é escolhido de acordo com a necessidade daquele espírito, a necessidade evolutiva. Se fosse para nós vivermos com pessoas que concordam conosco, que são iguais a nós, que têm o mesmo grau evolutivo, nós não reencarnaríamos. Nós ficaríamos na esfera espiritual, não, Wilson? Vivendo com aqueles que são os nossos espíritos afins, de acordo com a nossa densidade vibratória. O que facilita a reencarnação? A diferença de grau evolutivo de cada um. O filho pode ter uma bagagem moral ou intelectual anterior, mas ele renasce numa fase quase que de semi-hipnose, em que os exemplos dos pais, os inputs, os conhecimentos da nova existência vão auxiliá-lo no seu processo reencarnatório. Até as dificuldades eventuais que ele encontre na adaptação àquele ambiente visam, acima de tudo, o quê? Fortalecer o seu espírito, fortalecer na luta contra a adversidade, quando é o caso. A questão 300, andando um pouquinho mais para frente, na questão 383, também do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que a utilidade, né, dessa fase, a grande utilidade dessa fase é porque a criança está mais permeável às informações que ela vai receber, né? Ela está mais acessível, e daí é que entra o que nós falamos aí o papel da educação. Então, é fundamental nesse momento que os pais assumam para si essa responsabilidade, que não negligenciem, que não se omitam, né? Inclusive com falta de disciplina, com... energia. Exatamente. Exemplos. Criança guarda pouco que se fala e guarda tudo que vê. E são grandes observadores também, São, felizmente. É muito importante, eu acho, nós lembrarmos nessa fase, que é a fase propícia para que a criança adquira valores morais. Isso como é que ela adquire? Ouvindo? Não, vendo. Se ela convive o dia inteiro com terceiros, né, por melhores que sejam, se ela fica sujeita às influências negativas dos meios de comunicação sem critério paterno na seleção e convive pouco, partilha pouco das tarefas da casa, mesmo escolares, com os pais, ela vai adquirir o exemplo de quem? Daqueles com quem ela convive. Nessa nossa época em que os pais saem muito, são ocupados, trabalham, o que é importante lembrar nessa fase?
que a criança está suscetível ao exemplo, à partilha, ao trabalho, ao lazer, à brincadeira feita em conjunto. É ali que ela aprende os valores morais. Se os pais não dedicam um tempo diário para essa partilha, ela vai aprender com outros. Então, essa suscetibilidade, essa fragilidade, ela é proporcionada por Deus para que a criança esteja suscetível à educação paterna. O pai que negligencia, até porque está cansado, a oportunidade de contar uma história, de brincar junto, de fazer um pega-pega, brincar de roda, fazer um joguinho com a criança, ele está desperdiçando a oportunidade de passar o seu valor, que vai permeado em tudo que ele faz. Nós temos que aproveitar, mesmo que o trabalho nos tome o dia, de observar que o filho nos aguarda. O filho espera tanto o pai quanto a mãe e naqueles momentos que tivermos disponibilidade, dar a melhor qualidade de atendimento, de atenção, envolver esse filho com todo o nosso afeto, com o carinho, que a gente não vai conseguir, às vezes, só com presentes, agrados à criança, porque ele espera muito mais dos seus pais. É a sua presença, aquele diálogo, o pai amigo, né? Que você tenha nele confiança, que é o item principal. Então, essa é a época da moldagem do caráter da criança. A gente entende que, repetindo aqui, né, que os pais não devem se omitir e tal. Agora, na questão 384, aí a gente vai dar um passinho à frente, cronologicamente falando, nesse desenvolvimento aí, que seria a pré-adolescência e adolescência. E nessa questão 384, os espíritos explicam por que geralmente aí é que o indivíduo, a criança, muda a sua personalidade. Revela o que é. Por quê? Porque ela está assumindo totalmente a sua nova personalidade, ou a personalidade anterior, né? Então, a fase das rebeldias, das discussões, das polêmicas, de desobediências, e aí que os pais precisam encontrar equilíbrio. E não gostam dessas reações porque até chamamos de aborrecência, né? Devido aos problemas que somos envolvidos e que você precisa ter, além de tudo, uma capacidade de entendimento e paciência, principalmente. Eu digo assim, Rose, que até essa fase, né? Até essa fase aí, os pais conseguem controlar os filhos. Controlavam. Hoje em dia, nem nessa fase eu não estou conseguindo controlar mais, mas teoricamente poderia. Não partilham. A partir daí, a partir da adolescência para frente, o indivíduo só vai aprender as coisas na vida dando as cabeçadas. Com a sua própria experiência, porque o que podia passar dos pais, eles assimilaram. Se não assimilaram até, não assimilam mais. É difícil, realmente. Nós que temos vários filhos, né, família grande, nós passamos pela experiência. Tem aqueles espíritos mais dóceis, naturalmente, mas é necessário. Já imaginou se o filho, chegando a uma certa idade, 14, 15, não questionasse os valores paternos? Ele tem que metabolizar a educação que ele recebeu na infância. Ele tem que incorporar aqueles valores, questionar, começam a vir à tona as reminiscências, não é? Daquilo que ele era em vidas anteriores, não em forma de lembranças, mas em forma de características que despontam, e ele começa a ter o resultado final da soma da educação da primeira infância com a sua experiência milenar de espírito que vem à tona com o desenvolvimento físico. Ele vai então fazer o que com esse conhecimento adquirido naquela vida? Assumir as suas próprias conclusões. Se os pais têm um canal de diálogo desde a infância, não são autoritários demais, impõem limites mais dialogados, estabelecem em conjunto, eles já têm um canal de diálogo processado, o processo é muito mais tranquilo, é muito mais sereno. Se, pelo contrário, eles impõem tudo à força, o que acontece com o jovem que se vê também forte? Ele reage. Então é preciso estabelecer o canal para uma boa adolescência, rezando para tudo dar certo, desde a primeira infância, com o diálogo, com o respeito à opinião da criança e mostrando as razões dos vetos, das limitações, estabelecendo em conjunto as regras. E ele vai sofrer pressão dos amigos. Né? Também. Aí que é a grande dificuldade, porque nós sofremos a pressão do modismo. Né? O que parece comum, às vezes, não é normal e nós temos que estar atentos. Então, desde que esse filho seja bem preparado, ele pode se envolver com todo tipo de amigos, mas ele sabe exatamente aonde pode ou não pode ir.
ir, né? Se ele está acostumado em casa, que tem que obedecer tudo, à força, sem discutir, a primeira influência forte que ele receber na adolescência, ele vai atender também. Ele não desenvolveu o seu critério. A criança, ela aceita fazer aquilo que os pais pedem, quando é bem pedido, né, por parte dos pais, ou aquilo que ela sente que os pais gostam. Daí entra o problema de agrado para ter o carinho dos pais e tudo, mas entra também o problema da imitação, ou seja, do exemplo, que é fundamental. Então, o pedido e a orientação somadas ao exemplo que realmente faz a criança incorporar os valores sociais que vão transformar e vão pautar toda a existência dela, né? Criando condicionamentos corretos, salutares, seguros, que ela se sente realmente seguro com aquilo que os pais passaram durante aquele... E aí entra a famosa colocação de Kardec, que é a arte de formar caracteres através dos hábitos adquiridos. E isso é fundamental, ela vai carregar isso para o resto da existência. A fragilidade dela proporciona isso. Condições de receber essas impressões, fixá-las e ter sucesso na nova encarnação. O querido médium Francisco Cândido Xavier, ele dá assim, um conselho que eu achei muito interessante. Se eu tivesse um filho, tive muitas crianças que cresceram sob minha responsabilidade, mas ensinaria a eles nos primeiros dias da vida o respeito à existência de Deus e o respeito à justiça e amor ao trabalho. E em seguida, ensinaria que ele não seria e não será melhor que o filho dos outros. É isso aí, meus amigos. Nós estamos fechando o nosso tema livre de hoje. Segue o nosso programa. Até mais. Revista Ser Espírita. O Espiritismo sintonizado ao século XXI. Os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Revista Ser Espírita. Um novo olhar sobre a vida. Para adquirir as edições avulsas e encadernadas, visite o site www.serespirita.org.br. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da Editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 350 títulos com dezenas de campeões de vendas. Peça o catálogo e dê aos seus clientes a oportunidade de conhecer os excelentes livros da Editora M. Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone DDD 19 3497 7000. Olá, amigos. No quadro Espiritismo de hoje, como de costume, nós vamos responder as perguntas que nos são enviadas à luz da doutrina espírita. A primeira pergunta que nos foi enviada diz respeito, às vezes, às dificuldades que nós temos no nosso dia a dia, que a gente nem sabe o porquê, o que acontece, porquê de certas influências. E a pergunta é exatamente essa: como nos livrar das influências negativas que nós temos durante o dia? Então nós começamos respondendo que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. E são esses os sentimentos contrários, então, ao egoísmo e ao orgulho, que são, na maioria das vezes, as fontes das más inclinações, as fontes das influências negativas. Então, em todos os ensinamentos do Mestre, as virtudes são apontadas como caminho para a paz espiritual e para a felicidade eterna. Então vejam que a partir do momento que nós começarmos a entender, a aceitar e a praticar os ensinamentos do Mestre Jesus, nós passaremos a ter sim influências positivas. É lógico que teremos que lutar contra as dificuldades do cotidiano, mas tendo em mente esses ensinamentos, as coisas se tornam um pouco mais fáceis, né?
Então, e sabendo também que os espíritos, eles se alinham a nós pelas afinidades, pelos pensamentos e pelos sentimentos, o cultivo, então, desses bons pensamentos e o esforço que nós devemos fazer para mantermos sempre em sintonia, nos mantermos sempre em sintonia com os bons espíritos, isso também facilita. Porque se nós pensarmos coisas ruins, logicamente que entraremos em vibração com essa sintonia do mundo espiritual de coisas negativas. E a coisa se avoluma. Então, sintonizar coisas boas, pedir auxílio, pedir proteção ao nosso espírito protetor, aos nossos mentores espirituais, para que possamos ter condições, então, de estarmos sempre nessa boa sintonia. E repetindo, que a doutrina de Jesus, com o objetivo de levar ao entendimento, o nosso entendimento, a nossa condição de espírito imortal, nós estamos sim fadados à perfeição. E isso é difícil de nós entendermos, porque a perfeição é algo inerente somente a Deus. Mas nós estamos sim no caminho de nos tornarmos, de certa forma, próximos à perfeição. E para que isso aconteça, temos que dar início agora, nessa encarnação, praticando boas atitudes e tendo bons pensamentos para podermos nos livrar dessas influências negativas. Basicamente é isso, porque a coisa é muito complexa e não temos tempo, não teremos tempo para entrarmos mais a fundo nesse quesito. Mas basicamente isso, então, sintonia nos ensinamentos do Mestre Jesus. A segunda pergunta que nos foi enviada é que às vezes nós, como espíritas, conversamos com algumas pessoas, alguns conhecidos, e colocamos a eles, então, algumas situações vivenciadas por nós, que nos ajudam. Aí perguntam a nós, mas por que ser espírita? Então nós poderíamos dizer o seguinte: sedes perfeitos. Esse foi o convite do Mestre Jesus. Entretanto, nós sabemos que no momento atual, nessa encarnação, no mundo de prova e expiação, nós estamos muito distantes dessa perfeição, que é o caminho, é o norte a ser seguido. Mas ainda assim, Jesus não faria apelo se isso não fosse possível. É possível sim que nós cheguemos próximo a essa perfeição. Então nós devemos e podemos passar por essa iniciação no aprimoramento do nosso espírito, vivenciando situações e bons costumes que nos levem a uma vida melhor. Ser espírita é isso, é enfrentar as dificuldades, é saber vivenciar aquilo que nos são oferecido no nosso dia a dia, até porque algumas situações que nós vivenciamos foram situações pedidas por nós no plano reencarnatório, antes de reencarnarmos. Logicamente que a gente esquece disso. Então, nada é por acaso. Toda a situação que a gente vivencia tem um motivo de ser. Então, força de vontade, como diz Joana de Ângeles, determinação para ir em frente, não parar diante das dificuldades primeiras que acontecem. Ter sempre em mente que a dificuldade, a dor, o sofrimento, ao contrário do que nós imaginamos, é um bem para nós mesmos. Nós devemos ir em frente, aceitar isso como um processo de aperfeiçoamento e de evolução do espírito. Portanto, ser espírita é isso. É saber que para tudo tem uma resposta. Nós não vivemos num vazio. A doutrina espírita nos mostra o caminho a ser seguido e nos dá respostas claras e concretas sobre tudo aquilo que nós estamos vivenciando. Então, pedimos até que alguém que queira se inteirar mais, que leia o Livro dos Espíritos, leia o Evangelho segundo o Espiritismo. Poderão ter certeza absoluta de que a doutrina espírita é o caminho. Muito obrigado pelas perguntas, continue mandando no e-mail que se encontra abaixo para que possamos respondê-las à luz da doutrina espírita. Fiquem todos com a paz de Deus. Até uma próxima. Meus amigos, nosso quadro das razões dos fatos de hoje, vou contar um caso que aconteceu recentemente aqui no Brasil. A mãe de um aluno processou o professor pedindo uma indenização porque este havia tomado o celular do filho em sala de aula. E o juiz de Tobias Barreto, no interior de Sergipe, negou o pedido. Motivo da apreensão, aquele que tu não sabe, ouvindo música durante a aula,
e a mãe do aluno pleiteou a reparação por danos morais diante do, abre aspas, sentimento de impotência, revolta, além de um enorme desgaste físico e emocional do filho. Fecha aspas. O juiz afirmou que o professor é o indivíduo vocacionado a tirar outro indivíduo das trevas da ignorância, da escuridão, para as luzes do conhecimento, dignificando-o como pessoa que pensa e existe. Ensinar, diz ele, era um sacerdócio e uma recompensa. Hoje parece um karma. Até a palavra karma aparece aí. Considerou que o aluno descumpriu uma norma do Conselho Municipal de Ensino, de Educação do município, né, que impede a utilização de celular durante o horário de aula, além de desobedecer reiteradamente aos comandos do professor. E considerou que não houve abalo moral, já que o estudante não utilizava o celular nem para trabalhar, nem para estudar, nem para qualquer outra coisa. E o juiz continua no seu parecer, abre aspas, julgar procedente essa demanda é desferir uma bofetada na reserva moral e educacional deste país, privilegiando a alienação e a contra-educação, as novelas, os reality shows, a ostentação, o bullying intelectivo, o ócio improdutivo, enfim, toda a massa intelectivamente improdutiva que vem assolando os lares do país, fazendo às vezes de educadores, ensinando falsos valores e implodindo a educação brasileira, ele declarou. Mais um pedacinho só. No país que virou as costas para a educação e que faz apologia ao hedonismo inconsequente através de tantos expedientes alienantes, reverencia o verdadeiro herói nacional que enfrenta todas as intempéries para exercer seu munus com altivez de caráter e senso sacerdotal, o professor. Ora, por isso que o Espiritismo, nós insistimos tanto na necessidade da educação integral. Esta de casa, levando, ao chegar o aluno na escola, vai prepará-lo para receber de uma maneira mais completa, mais produtiva, a instrução que é ministrada na escola. Nós somos pais, educadores, avós, né, coniventes e irresponsáveis ao permitir que alunos promovam, né, atos que prejudiquem a si próprios, que vandalizem o local de ensino, a escola, que agridam colegas, muitas vezes professores, que se envolvam com drogas. E nós seremos cobrados espiritualmente por isso. Então, isso ocorre, em parte, por um descaso ou preguiça dos pais, porque educar dá trabalho. Os pais renunciam, gastam tempo, precisa de dedicação. Os pais precisam, às vezes, de deixar de fazer o seu passeio, ou até mesmo de trabalhar um pouco, trabalhar menos para poder dar atenção para os filhos. Nós temos falado aí reiteradamente no nosso tema livre, nos outros quadros, né? Então, às vezes, acontece por isso, por um descaso, por preguiça. Mas, outro tanto, é bem verdade, por algumas leis que tiram a autoridade dos educadores, né? E mesmo dos pais. Por isso que a nossa sociedade corre perigo. Estamos em momentos cruciais, especialmente aqui no Brasil. Já está se tornando cansativo ver os pais acharem que seus filhos são intocáveis, que eles sempre estão com razão de tudo, que nunca erram nada, né? Que qualquer palavra já ofende, que vai criar sequelas psicológicas. Essa conversa já está aborrecendo, né? Então, temos que mudar um pouquinho a nossa maneira de ver esse tipo de problema. Está na hora de nós sermos menos condescendentes com os nossos filhos e mais realistas. Nossos filhos são seres que precisam de disciplina, de conhecer limites e respeitar a ordem. Ponto final. Esse é o nosso recado de hoje em Razões dos Fatos. Fica agora a nossa frase da semana e até a nossa volta com o próximo Diálogo Espírita.